dia. Bom dia! Está no ar o Fala Pirenópolis. Eu sou Carla Castanheiro e estarei com você até às 11 horas por aqui na Rádio Meia Ponte FM 87,9. Você também nos acompanha pelas redes sociais da Prefeitura de Pirenópolis, em vídeo. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E por isso vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo. Você sabe do que se trata essa campanha? Pois fique sabendo que você vai saber tudo sobre esse assunto importante para a nossa sociedade no Fala Pirenópolis de hoje. E quem vai trazer essas informações para a gente é o nosso convidado, o médico psiquiatra Max Loyola Rios. Bom dia, doutor Max. Bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Vir aqui bater um papo sobre esse assunto tão polêmico, assim, um tabu, mas tão necessário. O que é o Setembro Amarelo? Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando dessa campanha que é muito importante em qualquer lugar do mundo. Bom, por que o Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo é uma data que foi criada justamente para a conscientização e a prevenção do suicídio. Por que é tão importante assim? O suicídio hoje é um problema de saúde pública. O que é problema de saúde pública? Isso está ocorrendo demais entre as pessoas. Igual uma outra doença qualquer, que tem uma ocorrência muito disseminada. Então o suicídio é um problema por causa disso. É uma das principais causas de mortes violentas. Não só no Brasil, como em todo o mundo. Daí é importante a gente estar falando hoje sobre isso. E eu estarei à disposição para tentar conscientizar e dar um maior esclarecimento a todos vocês. Como a gente pode, assim, quando a gente pensa nessa questão, e às vezes esse despertar, esse olhar para a gente entender que a pessoa passa por um problema desse até para poder ajudar. Essa pessoa que tem esses pensamentos, ela dá sinais? Como a gente pode identificar isso, doutor Max, para ajudar? Bom, ela dá sinais sim. E a gente tem que prestar bem atenção. Ela pode já fazer alguma fala já nesse sentido, no meio familiar, ou para um profissional de saúde, aí num atendimento geral. Mas ela, antes de fazer isso aqui, ela geralmente dá algum sinal que está com essa intenção, manifestando primeiramente a sua intenção de morrer. É a primeira coisa que vem, a ideação de morte. Depois disso ela vem com a intenção de se matar. Ela pode, a partir disso aí, já começar a planejar alguma forma para finalmente cometer o suicídio. Então é importante, isso nós vamos falar em relação aos sinais. Se uma pessoa está falando que está querendo se matar, ela dá algum sinal, isso geralmente é verdadeiro, não é mentira. Então a gente tem que levar isso a sério. É porque geralmente a gente tem até a manifestação, para de bobagem, que mania Exatamente. Não sei o que, toma tipo, e não é por aí, isso é frescura, doutor? Não tem nada de frescura isso não, isso é muito sério. O paciente, quem já cometeu suicídio, ele já deu esses sinais já há muito tempo atrás. Mas isso, devido à falta de alerta que as pessoas têm para isso, então isso acaba não havendo uma ação para prevenir esse mal maior, né? A tragédia, um dia a pessoa vira tirar a própria vida. E a pessoa que identifica, né? Fala assim, eu estou com um problema dentro de casa, né? Um familiar, um ente querido que está ouvindo aqui a gente, fala assim, nossa, parece que esse quadro parece, né, com essa pessoa. O que este familiar pode fazer para ajudar a pessoa que passa pelo problema? Bom, a primeira coisa é dar o apoio. O apoio familiar é um dos elementos mais importantes para prevenir o suicídio. Lá na sua casa, lá no seu meio familiar, é um dos pontos iniciais para tentar prevenir qualquer tragédia futura. Bom, também isso também pode ser levado também, por exemplo, um estudante que esteja estudando numa escola, isso o professor perceber, ele pode também já avisar a família, né, que está percebendo alguma coisa diferente. A pessoa muda um pouco o comportamento. Ela muda o comportamento, ela passa a ficar isolada, ela passa a ficar menos interessada. Por que isso? Porque a principal causa do suicídio é a depressão. É o transtorno mental mais comum que está associado à depressão. Quem comete um suicídio,
ele geralmente, é muito difícil, ele não tem algum problema mental. Ele está passando por algum problema, principalmente a depressão. E a bipolaridade também, a questão da esquizofrenia também. E principalmente assim, que a droga, ela potencializa esse desejo de se matar. Porque depois, se tiver oportunidade, eu vou explicar por que a questão da dependência química é um outro problema de saúde público, hoje tão corrente no nosso meio, é importante ser visto com muito cuidado. Então, a pessoa que tem um familiar que já tem um quadro deste, alguma doença mental, algum distúrbio, né? Se a pessoa ainda associa isso ao alcoolismo, a algum outro tipo de dependência química, já é um sinal de alerta que deve ser aceso, né, para ter esse cuidado. Existe um grupo específico, além desses que o senhor falou, mas assim, é mais comum entre jovens, às vezes a gente escuta que pessoas com mais de 60 anos, às vezes tem uma propensão maior, existem grupos ou não? É uma coisa que já está mais generalizada na sociedade, devido aos altos números que a gente tem. Os grupos de risco. Ele é mais comum em adultos jovens, 19 a 49 anos e idosos. Eu sou médico lá do Hospital de Base de Brasília, na emergência da psiquiatria. O grupo que eu tenho mais atendido lá, com certeza, é nessa faixa etária, mas também muitos adolescentes. Bom, tem outros grupos de risco que a gente pode também ter uma maior atenção. Por exemplo, quem já tentou suicídio anteriormente? Isso aí você tem que já estar ainda mais alerta, para quem já tentou uma vez antes. Então o risco dele vir a cometer suicídio é maior. Quem está passando por algum problema? Que problema é esse? Se você vê uma família disfuncional, por exemplo, problema no casamento, problema no relacionamento dentro da família, é um outro fator de risco importante que a gente deve estar atento. Crise financeira. Crise financeira, por exemplo, é muito comum ter as crises financeiras. Problemas legais que está passando. E um dos principais gatilhos, né, que a gente fala, desencadeador de suicídio, com fatores externos, é a questão da desilusão amorosa, quando há um rompimento nesse relacionamento. Esse talvez seja o fator externo mais importante. Olha só. É um dado, para mim, eu sei que achei um pouco surpreendente. Eu até achava que a questão financeira viesse antes, mas é um dos mais altos nesse sentido. Com certeza, esse é o principal gatilho. Quando você vai atender, ou quando eu vou atender lá no hospital de base, então eu faço essa investigação psicossocial, que nós chamamos. O que está acontecendo na vida dessa pessoa? Então, uma das primeiras perguntas, você está tendo algum problema de relacionamento? A maioria das vezes é isso que está ocorrendo na vida dessa pessoa. Mas é lógico, eu tenho que entender o seguinte: o suicídio ele é multifatorial, as causas deles. Não é só uma causa. Entendi. Então, o que tem que ser ver? Além desses problemas que a pessoa tem na vida, os problemas que ela tem consigo mesmo. Ela tem. Então, por exemplo, a questão do transtorno mental, que é o principal. Então ela tem uma depressão e ela está passando por um problema fora na vida dela, está lá brigando no seu relacionamento, o problema em casa, o problema de dívida. Então esse problema de depressão, mais esse problema que ela tem na vida, isso faz aumentar o risco consideravelmente. Entendi. Então tem que... essa combinação de fatores. Essa combinação de fatores. Tá e certo. A pessoa, como nós falamos no início, ela vai dar sinais. Ela vai dar sinais que não está suportando isso na vida dela. Ela não está ali, ou ela já está falando de se matar, ou às vezes ela tem um comportamento de automutilar-se, que é de machucar. Ela já pode borderline, né, que a gente fala, esse comportamento. Isso é muito comum no borderline. Borderline é um transtorno de personalidade que é um dos mais associados com a tentativa de autoextermínio. Por quê? O transtorno borderline ele tem duas características importantíssimas que faz aumentar o risco, que é a impulsividade e a agressividade. Então, quem tem essas características, ele pode ainda fazer com maior frequência ou tentar o suicídio, ou cometer. Isso por quê?
Porque quando ele está passando por algum problema, as reações dele são tempestivas, são muito explosivas. Isso às vezes ele, no ato desse, ele pega e faz alguma coisa contra si. Tá certo. Quando o senhor fala, traz esses fatores, né, a gente relaciona com pessoas adultas, né, que têm alguma vivência e fazem certos tipos de reflexão. Mas o suicídio também acontece com crianças, entre crianças. Crianças não é comum não, é comum em adolescentes. A partir dos 13 anos de idade. Quando eu digo sempre que a adolescência é um período muito importante, muito complexo na transição da vida de qualquer um. Na passagem da adolescência para a vida adulta. Então é uma fase de muitos conflitos. O adolescente está ali formando a sua identidade, está formando seus objetivos de vida. Então é uma fase muito delicada, onde há muita instabilidade nessa fase, na adolescência. Além dos hormônios que estão mudando ali, que já contribuem, né? Sim, todo esse processo hormonal, psicológico, tudo isso o adolescente está passando nessa fase. E hoje nós podemos dizer que é uma problemática muito grande em relação a isso, né, a adolescência. Porque muitas vezes falta aquele mais sentido de vida, né? E hoje o mundo está muito materializado, ele está muito consumista, e há uma perda muito grande de valores. E isso eu creio que seja um dos principais fatores que tem levado o ser humano a cometer suicídio. Então, voltar esse olhar também, a família que traz um olhar para um ritmo de vida mais saudável, com uma certa religiosidade, com prática de esporte, uma contemplação da natureza, uma coisa assim, isso contribui para essa Exatamente. Os valores, eles nunca se perdem. Os valores da família, dos relacionamentos, isso nunca se perde. E o ser humano, ele está perdendo isso aí. Ele está perdendo. Então está dando muito valor ao consumismo, ao materialismo, e perdendo esse sentido da vida. Por que eu suicido? Por que às vezes a pessoa ela tem vontade de morrer? Por que ela não está vendo sentido na vida dela? Se você for a fundo na vida dessa pessoa, você vai ver que está faltando às vezes muito desses valores. Não é coisa genérica não, porque às vezes alguém está ouvindo aqui, não, mas eu dou muito valor à família, eu dou muito valor aos relacionamentos, eu não sou materialista, mas nós temos que levar em conta também que a questão da doença. Certo. Às vezes a pessoa tem isso, mas ela até tem problema de depressão. E a depressão ela tem que ser vista também como um problema neurobioquímico também. Não é só psicológico. Que às vezes a pessoa não tem controle nisso, porque o cérebro não está funcionando normalmente, e a pessoa entra em depressão. E sempre lembrar, então é um assunto muito complexo, o suicídio, e ele é multideterminado, ele é multifatorial. Tá certo. Doutor Max, eu estou aprendendo um monte com o senhor aqui hoje, eu estou achando extremamente esclarecedor. Inclusive eu tenho uma pergunta para fazer relacionada ao que o senhor acabou de dizer, mas nós vamos fazer uma paradinha para o nosso giro de notícias com Raquel Leão. Alô, bairro Santa Bárbara, a Operação Tapa Buraco já chegou por aí. Este é o primeiro passo do processo de revitalização das vias de nossa cidade. Mas atenção, pedimos que não joguem água nas ruas nesse período. Para aplicação e secagem da massa asfáltica, é necessário que as áreas estejam secas. De 12 a 18 de setembro estará em voga a Semana Nacional do Trânsito. A Semana Nacional de Trânsito acontece anualmente e tem como objetivo incentivar junto à sociedade um trânsito mais seguro. Este ano, a campanha chama atenção ao respeito da responsabilidade de cada um na tarefa de promover essa segurança.
Esse foi o Giro de Notícias. Agora a gente volta aqui para nossa entrevista, hoje falando sobre Setembro Amarelo, com um médico psiquiatra, o Dr. Max Loyola Rios. Dr. Max, o senhor estava falando antes do Giro de Notícias sobre essa questão que também às vezes não é só um problema mental, tem outros fatores biológicos que interferem nessas condições, como no caso da depressão. O tratamento, então, envolve remédios? Quais são os tratamentos disponíveis que a gente tem hoje para prevenir, para combater, para tratar esse mal que a sociedade vive? Bom, então a gente tem que ver o que está por trás. O que está por trás do pensamento suicídio de alguém. O que está acontecendo com ele? Ele está passando por um problema psicossocial, problema no casamento dele, mas ele não tem nenhum problema mental, o problema é fora dele. Então é muito importante que se faça o quê? Um apoio psicossocial e um acompanhamento psicoterápico. Mas às vezes está tudo bem na vida da pessoa, não está acontecendo nada de anormal. E o problema dela é mais neurobiológico. É o problema lá dos neurotransmissores, que são a disfunção deles é que vão determinar o quadro depressivo. Então a medicação, isso é importante. Então em alguns casos a medicação ela é fundamental, em outros mais um apoio psicossocial. E temos muitas medicações que podem ajudar nesse sentido. Por exemplo, os antidepressivos são as classes de medicamentos mais utilizadas e que vão melhorar o humor da pessoa, vai restabelecer. E tem uma que é muito importante também, que ela diminui a impulsividade da pessoa. Igual eu falei antes, tem gente que é mais instável emocionalmente. Então tem medicações que equilibram isso, melhora o humor, estabiliza a oscilação de humor. E esses remédios, esses tratamentos, a pessoa vai ter que usar isso por uma vida toda ou são tratamentos assim pontuais? Ela pode, se ela já tiver esse fator predisponente do problema neurobiológico, ela vai ter que provavelmente usar essa medicação indefinidamente. Entendi. Não é só pontualmente não. Por isso que tem que ver caso a caso. Então tem gente que tem uma disfunção realmente neurobiológica. E ela vai necessitar mais do uso da medicação de maneira continuada. Mas outros estão passando por um problema de depressão que é mais situacional. Poderia ser mais situacional. A gente está passando por um fim de relacionamento agora. Então nesse momento hoje, ela está muito mal. Mas com o passar do tempo, ela pode superar isso aqui. Então ela teve aquela depressão só por causa dessa situação. Mas na frente ela vai tocando a vida dela, ela vai resolvendo, e não tem mais necessidade da medicação. Mas tem pessoas que a vida está tudo tranquila aí fora, mas ela tem um problema da questão do neurobiológico, é doente. Aí a medicação aí é fundamental nesses casos. E como o senhor vê o uso do canabidiol? O canabidiol, ele está tendo assim uma aplicação médica maior nos últimos tempos. Ele antes não tinha uso nenhum. Hoje existe até um portal médico para o uso do canabidiol, que é a maconha. Mas nós não utilizamos ela para tratar transtorno mental. Ela não tem essa indicação. Ela tem indicação para tratar, por exemplo... Ansiedade? Não tem essa indicação. Não há indicação do canabidiol para tratar nenhum transtorno mental, nem ansiedade, nem depressão. Ela tem sim para controlar a convulsão, que é a epilepsia, a dor crônica. Ela tem sido usada naquelas doenças neurológicas, principalmente em relação às doenças neurológicas. Então não tem aplicação direta para esse caso que a gente está conversando hoje? Não tem. Isso não existe, pode dizer. Inclusive o canabidiol tem que tomar cuidado, porque está muita corrente em relação ao uso recreativo. Mas o canabidiol é uma das principais substâncias que induz a transtornos mentais. Por exemplo, principalmente a esquizofrenia, por exemplo. Ele induz o canabidiol. Vai a pessoa, então, uma pessoa que tem propensão a ter um problema mental, como esquizofrenia, ele pode vir começar o seu quadro já a partir do uso da maconha. Entendi. O senhor até tinha falado anteriormente que se tivesse oportunidade para falar de dependências químicas dentro deste quadro de suicídio,
Eu acho que agora pode ser um bom momento para você trazer esses esclarecimentos. Cara, por que dependência química? Pergunta, por que a pessoa tem que usar uma substância? Qual que é o sentido disso? Ela quer... Geralmente é fuga da realidade, né, doutor Fuga da Marcos? realidade. Ela não tem... Parece que tá buscando alguma coisa para que venha ter algum prazer na vida. E que ela não consegue naturalmente nas coisas. E a dependência química... ela tem isso igual você está falando mesmo. É um mecanismo de fuga e para cobrir alguma coisa que está faltando na pessoa. E geralmente isso aí, podemos dizer que geralmente só traz problemas. É muito difícil aí a pessoa não ter problema sério na vida quando faz o uso da substância. E quando ela entra nesse mundo, é difícil sair. Por isso que eu falo, droga não é solução para nada. Essa aplicação médica do canabidiol, ela é bem restrita. A droga não é solução para nada. Por quê? Porque é uma coisa que nunca completa a pessoa. Ela nunca se satisfaz. Tá certo. O senhor trazendo a questão das drogas, assim, não tem como não fazer esse parênteses aqui, já que o senhor trouxe esse assunto. É um dos problemas mais graves que a gente tem na sociedade hoje. Como o senhor vê, assim, possíveis maneiras da gente eliminar esse mal? Como que faz? Estou te fazendo pergunta difícil, doutor Marcos. É uma questão complicada essa. Né, só questão muito aberta, né? Então a questão da droga coisa, né? Também para mim é igual também uma epidemia. Epidemia não, é uma pandemia. A droga, você está em todos os lugares do planeta. As drogas. E a droga também é um problema complexo, igual o suicídio é também. É pior ainda, a droga ainda está envolvida ainda com a tentativa de autoextermínio. Então quem que está usando droga, se você comparar com a população como um todo, população geral, essas pessoas que estão usando droga, elas cometem muito mais suicídio. Agora você está perguntando como é que resolver esse problema? Eu acho assim muito complexo. Dá um programa de 5 horas, pelo menos? Bom, é um tratamento que geralmente posso dizer que é um tanto frustrante, né? Que você vai lá, você trabalha com a pessoa lá muito tempo, aí depois passa um tempo você tem notícia, não, a pessoa recaiu. Ou pior, ainda mais na frente, essa pessoa aí, ela cometeu suicídio. Então não é fácil não, sabe? Por isso que eu não tenho uma resposta simples para te dar. Mas é complexo. Foi uma pergunta minha, foi complicado. Eu sei que porque envolve muitas coisas, envolve políticas públicas, envolve educação, né? Saúde, é uma questão mesmo realmente complicada. Muito ampla, é uma abordagem multidisciplinar. É multidisciplinar, é medicamento, é psicólogo, é terapeuta ocupacional. Mas essa pergunta, sabe, doutor Marcos, é mais uma provocação não ao senhor, mas para quem nos acompanha nesse momento, para pensar e abrir a mente, porque eu acho que é uma questão tão complicada que a gente tem que começar a refletir mais, em maior número, quanto mais pessoas se envolverem nessa reflexão, eu acho que mais próximos de tratar essa pandemia, né, que a gente já está vivendo há muito mais tempo, a gente fica, né, porque é uma situação complicada mesmo. Você tem que imaginar, a droga é o seguinte, você está vendo na sua frente ali um atoleiro, você está vendo bem na sua frente, você começa a entrar nesse atoleiro que é a droga, você beira o atoleiro, o ideal seria ali a família já tentar, já conseguir prevenir ali, não entre nesse atoleiro. Então a pessoa já entra na atoleira, ela vai começando a afundar. Ela vai afundando. E quanto mais ela vai usando droga, mais que ela vai entrando, mais difícil ela sair desse atoleiro. É desse jeito a droga. E leva junto as pessoas ao redor, né? Porque cria os codependentes, tem tudo isso. Nossa, também. É uma tristeza. É uma tristeza. Eu tenho uma mãe de um paciente lá em Brasília,
Impressionante a vida dela, uma verdadeira cruz, sabe? Ela carrega esse filho aí já há vários anos. Já tentou de tudo. Mas ela faz um papel de codependência. É difícil. Você sabe o que é uma codependência? É uma pessoa que fica doente junto. Mas é por isso, ela faz o papel de codependência. Ela é tipo, usando a figura, uma financiadora da dependência. Geralmente é entre o filho e a mãe, o neto e a avó. Que ela faz essa pessoa ter esse papel para ela. Ela fica para com sustentar medo, né? a dependência química. Ele é fica... manipulador, ele é dominador, ele quer ser dono da pessoa. É realmente uma coisa muito trágica na vida da pessoa, viu? Doutor Max, eu não posso deixar de terminar, esse programa está quase terminando, mas fazer uma pergunta que chegou para a gente, mais de uma pelas redes sociais, em relação à questão das próprias redes sociais, em relação ao suicídio, à depressão, o papel que interfere, porque a gente sabe que a rede social desempenha um papel importantíssimo para informação, para a rede de apoio, né? Mas é uma faca de dois gumes também, né? Pois é, igual eu tinha falado antes. O que é a rede social? A rede social é o quê? Uma relação mais o quê? Superficial. A relação mais superficial, ela é artificial ou verdadeira? De verdadeira não tem nada. Ela não tem nada, então pode dizer que ela tem um lado útil importantíssimo, um lado útil muito importante, mas ela tem essa superficialidade, ela tem muito dessa futilidade. E o ser humano está assim, muito apegado ao quê? Tá vendo? Isso aqui está muito apegado a uma máquina, né? A máquina, porque a rede social ela vem através da máquina, que é o computador, um smartphone. Então ela tá muito absorvida ali. Então a relação humana, eu queria que tem muito a ver nesse sentido, ela se tornou mais superficial, sabe? Sem profundidades. E o valor dela é muito relativo em termos de valor sentimental e nas relações das pessoas. Doutor Max, para fechar esse programa, que é um programa especial sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, vamos terminar com uma mensagem positiva do senhor? Bom, minhas saudações é para a vida e não ao suicídio. E só posso dizer para vocês que estão me ouvindo que nunca desistem da vida. Nunca desistem. Busque sempre razões para viver. Por quê? Porque é assim, há um fundo de verdade na vida. Nós temos todo um valor que nós podemos preencher a nossa existência. Então, como mensagem final, a minha saudação à vida e que nunca desista dela. Com essa bela mensagem, né? De lembrar desse valor, dessa dádiva que é viver, desse presente. Eu agradeço a sua participação, Dr. Max. O senhor vai ter que voltar mais vezes. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição sempre que quiserem. Eu estarei aí à disposição para retornar aqui. Muito obrigada e eu vou desejando a todos vocês um ótimo fim de semana e a gente se vê na próxima sexta-feira.